Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Pela graça de Deus, mais uma vez juntos, para cultuarmos o nome do nosso Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, dando continuidade à semana de oração, nós já tivemos aqui segunda, oramos, clamamos ao Senhor por nós, igreja. Tivemos aqui ontem também, clamando a Deus também por vários motivos, agradecimentos. E hoje também é dia de nós orarmos e também estudar a palavra do Senhor. Eu vi um testemunho de um pastor, não sei se os irmãos conhecem, o tal do pastor Paulo Júnior, um pastor bem, não vou falar famoso, um pastor bem divulgado aí na internet, e ele estava falando da conversão dele. Eu vi ontem à noite, terminei hoje de manhã, e ele falando, irmãos, que tudo que aconteceu na vida dele, ele conheceu o Evangelho, era 14 anos mais ou menos, aí depois dos 16 até os 23 ele desviou, fazia um monte de coisa errada, e a partir dos 23 anos ele começou a ter um encontro verdadeiro com o Senhor de novo, e aí ele estava falando, irmãos, todo o processo da caminhada inicial dele foi através das orações. Ele falou que cada coisa que acontecia com ele, irmão, e ele citou alguns exemplos lá de pregadores lá de fora, eu não me lembro o nome, que passavam horas e horas e horas orando ao Senhor. Então, irmãos, através do testemunho desse moço, eu vejo que nós estamos cada vez mais certos de estarmos orando mesmo. Não podemos negociar isso na nossa igreja, porque a oração tem poder, irmãos. E nós precisamos crer no poder da oração, precisamos crer que Deus atende às nossas orações, e precisamos clamar mais ao Senhor. Às vezes nós ficamos 5, 10 minutinhos orando, já achamos muito, já não sei mais, sei mais o que fazer, já está bom demais, já falei muito. E ele, lá no testemunho dele, eu creio isso é verdade, sabe, irmãos, que ele me parece um pastor bem sério. Ele falou algo que no início, para libertar aquelas coisas e fazer o que ele tinha que fazer, ele ficava 2, 3, 4 horas orando ao Senhor, de uma forma específica, falando, se prostrando, chorando. Então que sirva de testemunho para nós, irmãos, para que nós possamos orar mesmo, clamar ao Senhor. Não devemos negociar a oração lá nas nossas casas, sempre ore, sempre pare um pouquinho lá do seu trabalho. Se você esquecer, coloque no
despertador no relógio, no celular, né? Hoje a gente anda com o celular para todo lado. Eu aprendi a fazer isso, coloco lá o celular para despertar em alguns horários do dia. Talvez eu não ore naquele momento, mas só de saber que foi despertado ali, e eu não tiro para eu não esquecer, eu vou orar por aquele motivo, por aquela hora, né? Então, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, e Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas para isso nós precisamos clamar, precisamos orar, precisamos falar com Deus. E vamos orar então, vamos colocar diante de Deus esse culto, para que tudo seja direcionado por Ele, para que seja louvor e da glória dele. Às vezes eu acho, irmão, só para complementar, que essa situação que nós estamos passando da pandemia, talvez é porque nós estamos orando pouco. A igreja está orando pouco. A igreja que eu falo, a igreja como um todo, né? Talvez Deus está esperando mais do seu povo, para que oremos mais, para que clamemos mais. E vamos ver, quem sabe, Deus colocar no nosso coração de fazer uma vigília de oração ainda esse ano, né? Apesar de todas as dificuldades, nós estamos chegando no fim do ano. Quantas pessoas não chegaram? Quantas pessoas ainda não chegarão? A gente nem sabe se a gente vai chegar, Deus é que sabe, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória seja dada para Ele. Vamos mais lá para o finalzinho do mês, se Deus permitir. Vamos ver se a gente consegue fazer uma vigília de oração aqui, orar mesmo até o tempo que Deus pedir que nós oremos. Amém, irmãos? Você que está em nossa casa, olhe conosco, feche seus olhos, clame ao Senhor juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Deus, pela existência dessa tua igreja. Obrigado, Deus, por colocar em nossos corações o desejo, o anseio, a necessidade da oração, Pai. Nós sabemos, Deus, que a oração move o coração do Senhor, e o Senhor espera isso de nós, Pai. Deus, nós sabemos, Pai, que temos orado pouco, temos falado pouco com o Senhor, temos clamado pouco. Tenha misericórdia de nós, Senhor, perdoa-nos por isso, Deus, pela nossa, talvez, falta de atenção para essa missão tão importante da igreja, Deus, que é orar, que é clamar, que é nos prostrar diante da grandeza do Senhor, Deus. Peço, Pai, em nome de Jesus, nós, congregação Lima Duarte, Deus, cada um de nós, Pai, possamos colocar bem forte em nossos corações o desejo de clamar ao Senhor, aqui na nossa igreja, mas também aonde quer que nós andarmos, Deus, seja lá nos nossos lares, nos nossos afazeres, seja nas nossas caminhadas, talvez, Deus, no consultório médico, aguardando um atendimento, ao invés de nós ficarmos no celular, vendo coisas que não agradam, ao invés de ficarmos prestando atenção naquela televisão que está ligada, que nós possamos ali também nos prostrar diante da grandeza. Enfim, Deus, todos os lugares, em todo momento, como diz a tua palavra, orai sem cessar, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, ajude-nos a vencer as nossas dificuldades, para que possamos cada vez mais, Senhor, estar diante da tua grandeza, clamando, buscando ao Senhor em oração, Pai. Deus, nós colocamos esse culto diante do Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor nos abençoe para que tudo que venhamos a fazer aqui seja pelo teu Santo Espírito, abençoando-nos, Pai. Já agradecido, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos recursos, pelos teus cuidados, Pai. Deus, também nós agradecemos por essa semana que nós estamos aqui orando ao Senhor, na semana de oração desta igreja. Tivemos aqui na segunda, tivemos na terça, hoje, Deus, quarta-feira, e se o Senhor nos permitir, também estaremos quinta e sexta-feira, para a glória do nome do Senhor, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, por cuidar de nós. Apesar de nós, o Senhor tem cuidado, tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado livramento, Senhor, tem cuidado de nossas famílias, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Ao Senhor sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa
nossa adoração, Pai. E também, Deus, como essa igreja se propôs às 19 horas, orarmos por nós, congregação Lima Duarte, Deus. Já queremos, neste momento, também pedir por nós, igreja, Deus. Nos ajude, Deus, a cada um de nós, Pai, nas nossas aflições, nas nossas ansiedades, nos nossos anseios, nas nossas dificuldades, Deus. Peço, Deus, por cada irmão dessa igreja, Deus, dessa congregação, que o Senhor, Pai, esteja abençoando cada família aqui representada, Deus. Pedimos, Pai, por aqueles irmãos que ainda estão em dificuldade de estarem vindo na Tua casa, Deus, que em nome de Jesus eles possam buscar do Senhor o direcionamento para o melhor a ser feito, Deus, para que possamos, Pai, cada vez mais nos unir como um só corpo, membros de um só corpo, Deus, onde o cabeça é o Senhor Jesus, e continuarmos, Pai, trilhando o caminho que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Por isso nós colocamos, Deus, e continuaremos clamando por nós, porque cremos, Deus, que o Senhor tem grandes propósitos para essa tua igreja, e cremos também que muitas vidas aqui nessa cidade venham render-se a seus pés através deste trabalho, Deus. Louvado, glorificado seja o teu nome, assim nós oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria cantar um hino hoje, mas dessa revistinha, faz tempo que a gente não canta, né? Tem um hino aqui, Maravilhosa Graça. Se a Fernanda puder pegar, Fernanda, está aí dentro do armarinho, eu coloquei aí. Vamos cantar esse hino número 22, Maravilhosa Graça. Ela é imensurável, ela é sem fim, ela é tão grandiosa, ela é suficiente para mim. Lindo hino esse, né, meus irmãos, que fala da maravilhosa graça do nosso Deus, da maravilhosa graça do Senhor, e que assim possa continuar sendo. Vamos ficar aqui. Número 22. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, ou em que começar, ela me dá certeza, e vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, trazida perena, por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça
suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Glória a Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Amém. Maravilhosa graça é a graça do nosso Deus. Vamos também cantar um hino muito bonito, irmãos, que tem uma letra pequenininha, mas é muito 12, número 12. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão e harmonia. A guerra teria seu fim, não haveria luta de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isso é possível, será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isso é possível, será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, Amém, irmãos? Vou pedir a irmã Dani que ore, irmã, para que Cidade de Lima Duarte cumpra isso que nós acabamos de ler aqui. Se tu aceitares Jesus no coração,
que as famílias de Lima Duartinas possam conhecer esse verdadeiro Jesus e aceitar de todo o coração a palavra da salvação. Grandioso Deus, bendito Pai, neste momento, Deus, nos alegramos por estarmos mais uma vez, ó Deus, em tua santa presença. Amém. Louvado seja o Deus pelo vida dos nossos irmãos que aqui está presente, ó Deus, pelos seus familiares que estão em casa, ó Deus, que o Senhor esteja também guardando e protegendo. Amém. Ó Deus, neste momento, quero te pedir, ó Deus, pela cidade de Rio do Acre, Senhor. Ó Pai, quantas e quantas pessoas estão passando por dificuldades, Senhor. Quantas e quantas pessoas, ó Deus, têm ouvido a tua palavra, se têm evangelizado, meu Pai. E, ó Senhor, por falta às vezes de entendimento ou até de teimosia, Deus, têm negado o teu nome, Senhor. Amém. Deus Santo e Deus amado. O Senhor possa, Deus, com o teu Espírito Santo, Pai, esteja, Deus, tocando nessas vidas, nesses corações, Senhor, para que eles possam se voltar para ti, Senhor. Pessoas, ó Deus, que já esteve até na tua presença, Senhor, e hoje está desviada. Glória a Deus. Deus, que essas pessoas possam sentir o renovo, sentir o desejo do primeiro amor. Deus Santo, nós oramos, nós clamamos, ó Deus, por essas pessoas, Senhor. E, ó Deus, sabemos, ó Pai, que para ti nada é impossível, Senhor. Verdade. Então, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, toque essas famílias, essas pessoas, ó Deus. Faça, Pai, com que eles se voltem para ti, Senhor. Amém. Visita, Deus, cada lar nessa noite, Senhor. De irmãos, ó Deus, aqui da nossa congregação, ó Pai, e depois que nós retornamos, ó Deus, a igreja aberta, Pai, eles não voltaram. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, tudo que passa no coração de cada um, Senhor. Amém. Então, meu Pai, se estiver fraco na fé, Deus, que o Senhor venha fortalecer, ajuda-os, ó Deus, a se levantar, ó Deus, e firmar novamente no Senhor. Amém. Ó Deus, porque eu te louvo, Senhor, por estar aqui nessa noite. Louvado E seja. pela vida, Deus, de cada um também, Senhor, que está aqui. Porque juntos, Senhor, em oração nós seremos mais fortes. Amém. Então, Senhor, se tiver algo impedindo, Pai, que o Senhor esteja jogando por terra, Pai. Tudo que impede, Deus, as pessoas estão voltando para a tua casa, as pessoas estão voltando para a igreja. Ó Deus querido, pessoas que estão passando por necessidade, dificuldade, e não tem seus olhos abertos, Senhor. Que só o Senhor é a solução para todos os problemas, Pai. Ajuda-os, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ajuda nós também, Senhor, a continuar nessa caminhada, firmes na fé, venha nos fortalecer a cada dia, meu Pai. Porque nós precisamos muito do Senhor, meu Deus. Porque sem ti, ó Deus, nós não somos nada. Verdade. Então, ó Senhor, seja conosco, seja com todas as igrejas, ó Deus, que estão neste momento clamando em teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, fortalece a vida de cada irmão, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que eu faço neste momento. Amém. Amém. Eu vou pedir a Fernanda agora que ore. Se os irmãos quiserem sentar, fiquem à vontade. Eu até esqueci de informar. Vamos orar nesse momento também, irmão, de forma específica, pela saúde da nossa cidade, do nosso estado. Hoje nós ficamos sabendo aí que uma senhora faleceu porque não conseguiu chegar a tempo. Barbacena, você falou, Fernanda? Porque o de fora está lotado, aí foi para Santos Dumont, não tinha vaga, não conseguiu chegar em Barbacena. Então vamos orar para que Deus abençoe a saúde da nossa cidade, do nosso estado, das cidades aqui vizinhas nossa, para que haja leito disponível para as pessoas, que haja hospital disponível, que haja recursos, que haja recursos humanos, recursos materiais. Precisamos clamar pela saúde, meus irmãos, muito. Santíssimo Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por aqui podermos estar, Pai. Coloco cada vida que está aqui conosco diante do teu altar de graças. Clamamos neste momento a Deus pela saúde do Brasil, Pai. Em nome de Jesus, clamamos por todos os hospitais, por aqueles que estão em maiores dificuldades, Deus, que lá esteja o Senhor com as suas mãos de poder, ó Pai, abençoando os médicos, os enfermeiros, Deus, que estão, Senhor, à frente desta batalha, Pai, nos ajudando, Pai, no que melhor fazer, qual o procedimento, que em tudo, Deus, eles sejam sustentados, Pai,
pelas mãos santas e poderosas do Senhor. Amém. Que as nossas autoridades, Pai, possam, ó Deus, deliberar os recursos, não só de fala, mas que eles venham realmente chegar, que não haja, Deus, superfaturamento, ou até mesmo desvios, Pai, que em nome de Jesus tudo possa transcorrer na mais santa e perfeita ordem, para que todos possam ter, ó Pai, a dignidade de um atendimento. Clamamos, ó Pai, mais uma vez pela real situação que encontramos, que estamos passando por essa pandemia, Deus, hospitais lotados, Pai, muitos desde cedo até agora, por um simples atendimento não conseguem, outros, Deus, em aguardo de exames, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos envolva com o teu amor, com a tua graça, com o Espírito Santo do Senhor, levando a calma, levando a paz, ó Deus, e que num tempo muito breve eles possam, ó Pai, serem atendidos e assim estarem recuperados. Ó Deus de amor e bondade, nós clamamos a Ti, porque nós sabemos que Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus do impossível, ó Pai. Ó Senhor, se há alguém neste momento desesperado, Deus, que lá esteja o Senhor levando o Teu recurso, porque nós cremos e sabemos que é o Senhor que dá a última palavra, Pai. Que o Senhor aquiete os corações, que eles venham olhar para o alto e saber que há um Deus que tudo pode, ó Pai. Ó Deus, ajuda o Teu povo que carece, que perece, ó Deus, e que nós possamos cada dia mais estarmos em oração, Pai, para que assim tudo possa se resolver da melhor forma possível. Que o Senhor ajude também, ó Deus, os idosos, aqueles que estão nas filas para cirurgias, ó Pai, até mesmo aqueles que já passaram por cirurgia, estão em casa se recuperando, da mesma forma, Deus querido, o Senhor possa estar os ajudando para a pronta recuperação de cada um, Senhor. Amém. Mais uma vez, nós colocamos todos os profissionais de saúde, ó Pai, nas suas mãos, pedindo as suas misericórdias para com eles, Deus, que em tudo o Senhor sustente, oriente, guarde-os, ó Pai, livra-os deste vírus, Deus, e que tudo quanto eles fizerem, Pai, eles se sintam as mãos do Senhor sobre suas vidas. Amém. É o que nós oramos, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que há de fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Louvado seja o Senhor. Você que tem na sua casa, bota aí nos comentários se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento, alguma coisa que possa estar o afligindo neste momento da sua vida. Coloque para que nós possamos orar ao Senhor. Creia no poder da oração, creia que Deus tem respondido às nossas orações e que daqui a pouquinho nós estaremos intercedendo a Deus por esses pedidos e demais pedidos que nós colocaremos aqui. Vou pedir ainda que a Gilson ore nesse momento pelas famílias. Vamos lembrar das famílias também, para orar sempre pelas nossas famílias, pelas famílias da igreja, pelas famílias do Duarte, de uma forma geral, principalmente que Jesus entre no coração das nossas famílias. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por essa noite que podemos estar aqui mais uma vez para te adorar, glorificar o teu nome, Senhor, porque só tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Amém. Por isso, humildemente, nós prostramos diante de ti dessa noite, Deus, para te clamar, meu Pai, por misericórdia, que o Senhor venha em socorro das nossas famílias. Amém. São famílias a primeira instituição que o Senhor fez, constituiu na terra. Verdade. Então que nós possamos, como família do Senhor, também ser representantes do Senhor dentro das nossas casas, com os nossos familiares, nossos filhos. Então visita, Deus, agora cada família que nesse momento nem sabemos, aquelas às vezes que estão com tanta dificuldade, que estão sofrendo, Deus, com dores emocionais, dores físicas. Que lá esteja a tua mão santa e poderosa, meu Deus, cobrindo nossas famílias, mas que possa ser cumprida, meu Deus, na terra, a família do Senhor. Amém. Que todos os nossos jovens, ó Pai, possam ser filhos obedientes, que os filhos
possam obedecer seus pais. Hoje a gente tem visto tanta família desajustada, porque os filhos é que estão no comando, Deus. Verdade. Tem misericórdia, Senhor, de nós como Pai, que nós possamos sempre ter essa visão de ser verdadeiros pais, de conduzir a vida dos nossos filhos nos teus caminhos. Amém. E que toda a família possa também conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor. Que assim seja. Como a tua palavra diz, ensina a criança o caminho do Senhor, para que ela nunca desvie dele. E Amém. assim nós te clamamos, ó Deus, por todas as crianças, os nossos netos, jovens, que eles possam ter temor do Senhor com suas vidas, meu Pai. Abençoa cada família aqui da nossa cidade. Amém. Visita cada lar nesse momento. E abençoa aquelas famílias, nós como família também do Senhor. Que nós possamos ser as testemunhas vivas do Senhor, levando, Deus, para a nossa cidade aquilo que o povo precisa de ver. Amém. Que nós somos do Senhor, que nós obedecemos ao Senhor, e nós temos amor, ó Deus, no nosso coração. Hoje a gente tem visto, Deus, tanta falta de amor. Tem misericórdia, Jesus, que a gente nem pensa que é um ser humano que está agindo dessa Verdade. forma. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor deu teu Filho amado por cada vida, Senhor. Então visita, Deus, nossas famílias, visita, Jesus, todo o nosso Brasil, todas as famílias, aqueles perdidos, ó Deus, os encarcerados, os moradores de rua. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, por isso nós clamamos humildemente a Ti nessa noite. Venha em socorro, Deus, de todas as nossas famílias da terra. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, daqui a pouquinho nós estaremos orando novamente, intercessão, irmão, mas vamos abrir as nossas Bíblias agora em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do 13. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia também, acompanhe a leitura do texto conosco, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, de 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra neste momento, mas carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para o perfeito entendimento desse estudo, Pai. Ajude-nos, Deus, que a nossa mente esteja toda voltada para a Tua palavra neste momento, Deus, uma forma de contrição, de temor e tremor diante do Senhor, Pai, para que possamos aprender mais da Tua bendita palavra para o nosso crescimento espiritual. Ajude-nos, Deus, tapa os nossos ouvidos para os ruídos externos, Pai, de forma que nós estejamos todos atentos para o que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É assim que oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, quarta-feira, 2
de dezembro de 2020, a primeira quarta-feira do mês, e Deus colocou no nosso coração, meus irmãos, fazer um estudo nesta e nas próximas quartas-feiras de dezembro, com o seguinte título: Conhecendo Jesus. Então nós iremos passar aqui, se Deus permitir, por algumas falas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós conhecermos um pouco mais dele, para nós relembrarmos algumas coisas que nós já estudamos. Então, se Deus permitir, hoje e nas próximas 4 quarta-feiras, que nesse mês teremos 5 quartas-feiras, estaremos conhecendo Jesus. E esse primeiro estudo que nós iremos fazer hoje, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, é Jesus, o Messias. Então nós iremos aqui discorrer nos próximos minutos, meus irmãos, sobre Jesus, o ungido de Deus, o verdadeiro Messias, aquele que veio salvar-nos dos nossos pecados. Então, meus irmãos, para início, Jesus ele é chamado de Messias ou Cristo, por causa do seu papel único no cumprimento das promessas que Deus fizera ao povo judeu muito antes de Cristo pisar nesta terra. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, ele deixou claro que seu povo, Israel, desempenharia um papel importantíssimo em seu plano para restaurar e resgatar o mundo. Então, desde o Velho Testamento, que Deus tinha já os planos perfeitamente alinhados e usou aqueles homens, aquelas pessoas, para já mostrar que viria o Messias, que viria um Salvador para resgatar, restaurar a comunhão do povo para com Deus. E alguns exemplos que eu deixei aqui, só para que nós lembremos, meus irmãos. Primeiro, quando Deus chamou Abraão, ele prometeu que sua descendência seria uma bênção para toda a terra, para todos na terra, melhor dizendo. Se os irmãos quiserem acompanhar, isso seria importante, voltando lá em Gênesis, mas se puder deixar Mateus marcadinho aí, que nós voltaremos lá depois. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, olha o que Deus fala para Abraão, um texto muito bom, muito conhecido nosso, mas é sempre bom ler a palavra do Senhor. Gênesis 12, de 1 a 3. Quando Deus, repito, chamou Abraão, prometendo a ele que a sua descendência seria uma bênção para todos na terra, ali também já colocando, deixando claro para o povo de Israel que eles teriam um papel fundamental, importantíssimo para aquele que viria resgatar o mundo dos seus pecados. Então, Gênesis 12, de 1 a 3 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então está aqui o primeiro exemplo nosso, irmãos, quando Deus chamou Abraão, já deixando claro para o povo de Israel que eles eram o povo do Senhor, um povo preparado para a vinda do grande Messias, o Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Segundo exemplo, meus irmãos, lá em Isaías capítulo 60, os irmãos adiantarem algumas páginas. Isaías capítulo 60, também de 1 a 3. Aqui, meus irmãos, é quando Deus, o profeta Isaías, diria mais ou menos, mais de 1000 anos depois dessa fala de Deus a Abraão, que Israel deveria ser luz para as nações, revelando a forma
de adorar e servir ao Senhor. Então, observemos bem, quase 1000 anos depois dessa fala para Abraão, o mesmo Deus fala para Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então está aí também a fala de Deus para o profeta Isaías, dizendo que ele também deveria ser luz para as nações, revelando a forma daquele povo adorar e servir ao Senhor. E outros exemplos que eu coloquei aqui para a gente passar um pouquinho mais ágil, meus irmãos. Moisés levou os israelitas para fora do Egito, libertando-os da escravidão. Momento também que Deus mostrou para aquele povo que eles eram povo escolhido, já preparando-os, repito, para a vinda do Messias. Débora e Gideão, quem não lembra aí da história de Débora e Gideão, grandes juízes, corajosamente libertaram Israel da opressão dos inimigos, ajudando os israelitas naquele tempo. Davi e Salomão trouxeram honra e riqueza para a nação de Israel. Foi um momento ali que o povo israelita foi grande e abençoado, principalmente na época de Davi e no início do reinado de Salomão, mas logo após, no final, ele acabou se desviando. Mas foi um momento que Deus trouxe honra e riqueza para a nação através desses dois reis. Os profetas conclamavam o povo a se arrepender e a seguir os caminhos de Deus. Quantos profetas nós temos, meus irmãos, no Antigo Testamento, falando de Deus, falando que as pessoas precisavam se arrepender, precisavam conhecer o verdadeiro Deus, seguir a verdade de Deus, e já conclamando o povo a seguir o caminho do Senhor. Temos lá, meus irmãos, na época dos reis, os irmãos que já leram o relato dos reis, quantos reis tiveram, bons e reis maus, e sempre que os reis bons reinavam, as coisas fluíam melhor. E Neemias e Esdras, coloquei aqui também, que ajudaram a reconstruir Jerusalém e o templo, grandemente usados também por Deus, para mostrar para aquele povo que eles precisavam de estar diante do Senhor com temor, com tremor, com reverência, sabedores que o Deus de Israel estava cuidando deles. Mas infelizmente, meus irmãos, como acontece hoje, muitos procuram tantos outros deuses que não podem fazer nada por eles, mas que continuam procurando assim como procurava naquela época. Então, meus amados irmãos, apesar de tudo isso, Israel precisava ser salvo de forma definitiva. Os grandes líderes da história de Israel não foram e não seriam capazes de trazer uma bênção permanente para Israel e também para todo o mundo. Eles foram usados naquele momento, mas já preparando, como eu disse, a vinda do Messias, porque nós sabemos, irmãos, sempre é bom lembrar, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é toda centrada na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo leva a Jesus. Então, apesar de tudo isso, irmãos, Israel precisava de um Salvador de forma definitiva. E Deus havia prometido que viria um dia em que Israel seria salvo. Aí sim, de uma vez por todas. E este líder seria maior do que todos. Não tem Abraão, não tem Moisés, não tem Elias, não tem Neemias, não tem Débora, Gideão, Abraão, não. Esse seria o maior de todos eles. Esse seria o Jesus, o Messias, o Cristo. E é importante, meus irmãos, nós sabemos bem disso, mas é importante relatar nessa sequência que nós estamos observando aqui, meus irmãos, que
quando Jesus veio a este mundo, a expectativa do povo judeu era de um novo rei. Um rei que os libertasse da escravidão que eles estavam vivendo naquela época. E o povo de Israel, meus irmãos, desde o retorno do exílio, entre o período mais ou menos 140 a 63 a.C., eles foram governados por diversos impérios. Os persas, os gregos, os egípcios, os sírios e, por fim, os romanos. Então eles foram governados por esse povo todo. Então eles acharam que o Cristo, aqueles que eles ouviram falar tanto, que os seus antepassados foram passando de geração para geração, seria um novo Davi, um novo guerreiro, que iria libertar todas dessa escravidão dos persas, dos egípcios, dos gregos, dos romanos, mas principalmente dos romanos, que eram os que estavam na época liderando aquele povo. Então os judeus, eles ansiavam por um líder que os libertasse dessa escravidão. O Messias, ou o ungido para eles, seria um rei maior, ou pelo menos igual ao rei Davi, que os tirasse daquela situação de prisão, de total prisão ao povo romano. Mas não foi isso que aconteceu, né, meus irmãos? Lembramos bem, sabemos bem da história. E quando nós falamos aqui, como esse primeiro estudo que nós estamos fazendo, Jesus, o Messias, nós já passamos aqui, primeiro, por todos esses homens do Velho Testamento, todas as pessoas que foram usadas por Deus, já anunciando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que lá em Gênesis já falava da vinda de Jesus, né? Quando Deus fala lá para a serpente, você vai pisar no calcanhar dele, mas dele vai esmagar a sua cabeça. Já estava falando do nosso Senhor Jesus. Então, desde o início de tudo, Jesus não foi um plano B, como algumas pessoas às vezes falam, a humanidade pecou, Deus não sabia o que fazer, foi lá e desde o início de tudo, Deus já sabia o que iria fazer e de como iria fazer. Então, qual que é a realidade desse Jesus, irmãos? O nosso Senhor Salvador, o nosso Messias, o ungido de Deus. O Novo Testamento declara com certeza que Ele é o Messias prometido lá no Velho Testamento. Não podemos ter dúvida quanto a isso, irmãos. Nós, os batistas, creio que talvez com raríssimas exceções, não temos essa dúvida, mas tem muita denominação que fala que Jesus foi um bom homem, um grande líder que teve neste mundo, ponto. Essa história de ser filho de Deus, essa história dele salvar a humanidade, está completamente fora de questão. Tem muitos que defendem isso, mas quando nós buscamos na palavra de Deus, nós observamos aquilo que Deus mandou registrar, nós temos certeza que o Messias é Jesus, prometido lá no Antigo Testamento. E se os irmãos quiserem abrir, João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 31. João 20, 31. Diz assim, né? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, daqui, meus irmãos, entre vários outros textos, o texto de João falando, declarando com toda certeza, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que você, crendo nele, você tenha vida em seu nome. Então, não tem como nós duvidarmos que Jesus é o Messias, o verdadeiro Messias, declarado lá no Antigo Testamento pelos profetas, pelos
Reis e tantas outras passagens que nós observamos. Então, meus irmãos, veio a realidade de Jesus, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, e ele nasceu de uma forma diferente, de uma forma especial, irmãos. O nascimento de Jesus aponta para o seu papel único como Messias e o Salvador da humanidade. Quando o anjo disse a Maria que ela daria à luz a um grande rei. Nós sabemos, né, meus irmãos, que Jesus nasceu neste mundo, veio através do ventre de uma mulher, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então foi de uma forma especial. Foi uma forma que Deus usou para trazer aquele homem ao mundo. E como a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E Lucas, no seu capítulo 1, agora versículos 32 a 33, vamos voltar um pouquinho aí a Bíblia, meus irmãos. Lucas 1, trinta e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então está aqui quando o anjo fala para Maria: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, herdará o trono de Davi, reinará eternamente, e o seu reino não terá fim. Todos os outros reis tiveram filhos, irmãos. Hoje nós não temos mais o reinado de Davi, não temos mais o reinado de Salomão, Roboão, Jeroboão, e tantos homens que tiveram lá naquela época, porque passou. Mas o reinado de Jesus, esse é eterno, este é permanente. Então ele é, meus irmãos, ele é o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados, e o reino dele jamais terá fim. E nós teremos a alegria, irmãos, a satisfação, o prazer de morar com ele por toda a eternidade. Basta nós continuarmos crendo, basta nós continuarmos vivendo a nossa vida em Cristo Jesus, com a nossa fé firmada na palavra de Deus, que ao fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, nós iremos estar com o Senhor por toda a eternidade. Não haverá morte, não haverá pranto, não haverá ranger de dente, onde todas as primeiras coisas passaram. Tudo se fará novo. Que maravilha, irmão. Então este reino eternamente, ele reinará eternamente. E outra coisa também interessante, meus irmãos, quando Jesus foi levado pela primeira vez ao templo em Jerusalém, Simão e Ana reconheceram que ele era o Messias de Israel. Então, mais uma passagem bíblica que mostra para nós o reconhecimento de pessoas daquela época que ele realmente era o Messias, por causa de que ele era pequeno ainda, novinho, mas por causa da sua sabedoria. Ele discutia com a vida religiosa daquela época como uma pessoa já adulta, já conhecedora de todas as coisas. Vamos ler essa passagem? Lucas aí, capítulo 2, uma página na frente aí. Lucas 2, a partir do versículo 25. Olha que passagem linda essa, irmãos, onde, repito, Simão e Ana reconhecem que ele era o Messias de Israel. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir-me em paz do teu servo.
segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, e qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Versículo 33. José e Maria se maravilharam das coisas que ele dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. 36. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então está aí o momento que Simeão e a Ana, já com seus 84 anos, declararam: o menino é o Senhor, o Messias, Jesus, o ungido de Deus, que veio salvar-nos. E uma outra passagem, irmão, João Batista foi enviado para preparar o caminho para Jesus com sua pregação e batismo. Alguns até achavam que ele era o Messias, mas João Batista sempre retrucava, dizendo: não, quem sou eu? Eu não sou capaz de desatar as correias das suas sandálias, aquele que virá após mim. Então João Batista também ficou lá batizando, pregando naquele deserto, já falando: olha que o Messias está chegando, o Messias está vindo. Mas não é você o Messias? Aí o João 1,27, eu vou ler para os irmãos, diz assim: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então João Batista desceu ali na sua humildade e falou: quem sou eu para ser o Cristo, o Messias? Ele vem logo ali. E aí logo depois, na passagem de João 1,29, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este sim é o Messias, o ungido, nosso Senhor e o nosso Salvador. E o ministério de Jesus, irmão, Jesus sabia que seu ministério de pregação e cura também era um cumprimento da profecia. Se os irmãos quiserem voltar lá em Isaías, senão eu leio para os irmãos, Isaías capítulo 61, onde está a profecia, meus irmãos, que fala do ministério do Senhor Jesus. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Diz assim a Isaías 61, de 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os compridos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, aqui também Jesus, verificando lá na profecia de Isaías, que o seu ministério também era da pregação, era de cura, era de expulsar demônios, mas não era, lembrando, a missão principal dele. Nós podemos observar, meus irmãos, que sempre Jesus fazia alguma cura, algum milagre, ou ressuscitava algum morto, alguma coisa assim, ele fazia um caminho para algum lugar. Ele não ia lá para aquilo, exceto quando ele foi chamado lá para ressuscitar Lázaro, né? Mas a maioria, o cego lá de Cafarnaum, ele estava andando, ele chamou Jesus, e outros lá, filha
Jairo, o ser foi ressuscitado, ele estava também andando no caminho, foi chamado. Então, assim, o ministério dele, a missão principal de Jesus era salvar a humanidade. Essas coisas ele fez durante a sua caminhada aqui neste mundo. Até que muitas vezes ele falava, né? Eu faço isso para que vocês creiam que eu sou o Filho do Homem. E finalmente, meus irmãos, a declaração de Pedro, né? O versículo inicial que nós lemos, Mateus 16, os irmãos deixaram marcado aí, 16, dos versículos 13 a 16, é quando Pedro declara que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16, é o versículo que nós lemos no início, a partir do versículo 13. Então chegou Jesus às partes de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos: quem que esse povo está dizendo ser o Filho do Homem? Muitos falaram João Batista, Elias, Jeremias, talvez um dos profetas. Enfim, falando que Jesus era tantos outros daqueles moços. E vocês, que andam comigo, quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, como sempre, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então está aí mais um momento que a Bíblia relata para nós. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi profetizado, aquele que foi enviado para salvar a humanidade. Então, quando nós passamos a conhecer esse Jesus, irmãos, vira esse Jesus maravilhoso. Então, uma pequena aplicação para nós desses momentos que nós vimos aqui, meus irmãos, que nós relembrar rapidinho, nós vimos aos primeiros homens, as primeiras pessoas levantadas por Deus, já indicava que o Israel de Deus era o Israel escolhido por Deus, que o Messias viria para salvar este povo e posteriormente os demais povos espalhados pelo mundo. Nós observamos também que os judeus na época achavam que o Messias era um grande líder, um grande rei, e não foi nada disso, muito pelo contrário. Ele salvou-se, libertou-se, mas do pecado. Para isso que Jesus veio a este mundo, para nos libertar do pecado. Não para nos libertar das opressões, não para nos libertar da escravidão que eles viviam naquela época e que hoje nós vivemos também em algumas situações, mas ele veio trazer a salvação, que é, com certeza, o mais importante para todos nós. Porque nada nós iremos conseguir neste mundo, irmão, nada será mais importante de que nós deixarmos o nosso nome lá registrado, bem registrado no livro da vida. Para quando Jesus recolher a sua igreja, nós estarmos com Ele. Que nós possamos levar o máximo de pessoas junto conosco, a nossa família, para estarmos todos juntos naquele grande dia e naquele local maravilhoso que tem Jesus preparado para nós. Então, algumas aplicações aqui, meus irmãos, que Jesus, o Messias, é a identidade única de Jesus, o verdadeiro e essencial, o cumprimento da promessa de Deus. Isso não pode haver dúvida entre nós. Não podemos, irmãos, de forma nenhuma ter dúvida da nossa salvação. Nós ficamos até tristes, às vezes, de crentes antigos em igrejas, que a gente pergunta: você tem certeza da sua salvação? A pessoa dá uma balançada. Não podemos ter essa dúvida. Tenho certeza absoluta da minha salvação, porque eu creio em Jesus e a palavra dele diz: quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Muitas vezes as pessoas que nós vamos evangelizar fazem essa pergunta para nós. Nós perguntamos a eles, a gente pergunta: e você crê? Mas se a gente falar que não crê, como que nós vamos falar para as pessoas crerem numa coisa que nós não cremos? Então nós precisamos falar mesmo de coração e com certeza, não é falar da boca para fora, só para falar por falar. Então ele é o único, é o cumprimento da promessa de Deus para salvar a humanidade. Jesus, o Messias. E a mensagem é para todos, irmãos.
Messias veio e com ele a luz e a salvação de Deus está disponível a todos. Antes estava lá, para o Israel de Deus, povo escolhido de Deus. Mas lembra que algumas 2 quarta-feiras atrás que nós pregamos sobre o discipulado, onde primeiro Jesus encaminhou os seus discípulos para pregarem lá para um determinado lugar, para os judeus. Ele até falou lá na época, ó, Samaria você não passa não. Se você encontrar alguém no caminho, não fala nada não. Vai aonde eu estou mandando. Agora, depois lá do Pentecoste, ele fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a todas as nações. Então hoje nós somos o Israel de Deus. Aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, passando a ser o Israel de Deus. Então essa mensagem é para todos, irmãos. Todos podem ser salvos. Todos têm condições de serem salvos. Basta tomarem as atitudes corretas. E só lembrando, para finalizar o nosso estudo de hoje, irmãos, essa primeira parte que eu titulei Conhecendo Jesus, hoje Jesus o Messias, Cristo é um título e não um sobrenome. Muitas vezes as pessoas acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas Cristo ele é um título. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Por isso nós somos chamados seguidores dos cristãos. Cristo é o título de Jesus, que significa, como nós falamos lá no início, o ungido de Deus, o Messias. Quando nós buscamos lá na linguagem original, o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Por isso que Pedro fala aqui nesse versículo que nós lemos: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é importante a gente lembrar disso, que não é o sobrenome de Jesus, é o título que ele tem por ser o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi escolhido por Deus para salvar a humanidade. E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, quando lá naquele momento, Atos 11, 26, que fala essa passagem. Sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja, ensinaram muita gente e foram os discípulos chamados de cristãos. Então, quando nós somos chamados de cristãos, porque nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que veio salvar a humanidade. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe, então, para que possamos ter a certeza absoluta. Falaremos sobre Jesus, o verdadeiro homem. Uma coisa que também nós temos bastante dúvida: Jesus é Deus ou Jesus é homem? Então, nós, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos estudando Jesus, o verdadeiro homem, ele que veio como homem, pisou nessa terra e fez tudo aquilo, passou por tudo aquilo, por nossa causa, por nossa culpa. Amém? Então vamos orar, né? Vamos finalizar orando, uma oração de intercessão. Quero colocar diante do Senhor aqui agradecimento por Jesus ter vindo a este mundo para salvar os nossos pecados. Eu sempre agradeço, irmãos, e eu acho importante a gente sempre agradecer também as pessoas que Deus usou para falar de Jesus para nós. Uma certa feita, alguém falou de Jesus para o Afonso, para Dilce, para mim, para o Afonso, para o Hilton, para o Lucas, profetizando, para o Christian, Fernanda, o João, a Letícia, a Tânia e todos os demais, vocês que estão em casa, que já estão nos atos de Jesus. Nós queremos que alguém algum dia falou de Jesus para você e o Santo Espírito lhe convenceu dos seus pecados. Então devemos sempre também agradecer a Deus, que a glória, o louvor sempre de Deus. O homem não tem mérito nenhum, apenas instrumentos usados por Deus. Os irmãos querem fazer algum pedido, algum agradecimento, para nós estarmos orando e finalizando o nosso culto? Pois não, irmão Tânia?
Amém. Essa situação que nós estamos passando, né? Parecia que ia melhorar, acabou a eleição, o negócio desandou, a gente não sabe se estava escondendo o número, ou se piorou mesmo. Enfim, só Deus mesmo para nos libertar de tudo isso. Alguém mais? Oi, João. Eu também quero agradecer a Deus, né? Tudo que ele fez por nós, né? E pela bondade, pelo amor dele por nós. Né? Por isso estamos aqui, né? Através de Jesus, pela obediência de Jesus, dele, né? Pela missão que ele cumpriu, a missão dele, como você falou, veio para salvar. Então, nós estamos aí com essa fé, não podemos esquecer, porque essa é o caminho mesmo, a salvação. Mais que as lutas que a gente passa, né? Nos vacinando, muitas lutas, Deus sempre está com a gente. Quando ele estava afundando, estava de mim. Quando estava bem no fundo do poço, o Senhor me dava a mão e eu tornava livre. Então eu penso com ele assim, eu caí, porque fraquejar, né, na fé, Deus, na caminhada, não é vergonha, não. Vergonha é parar de lutar, desistir. E aqui estão aí firmes, fizeram, Deus nos faz na força. Ele é bom, né? Sempre está com a gente, no momento difícil. E pedir também que os irmãos orem, o meu filho até falou comigo lá na Israel, e vai fazer uma prova agora às 6 horas e outra amanhã. E sei que é uma prova muito difícil. E a gente está pedindo a Deus que ele passe, né, para parar de terminar esse estudo, mas a gente parar de gastar assim pouco, no meio dos casos, fica caro. Ele passa, né? Eu falei com ele, nós vamos lá com você. Ele marcou 6 horas, já fez, sexta-feira, e amanhã tem se os irmãos lembrar, vamos ver. Amém. Vamos orar. É aqui que eu acho que está fazendo a prova? Ele faz pelo online. Ah, é online, né? Tá certo, verdade. Tem algum pedido aí? A Assembleia pede oração para ela e para a família. O Gilson pede por todos os doentes, né? E a Maria Aparecida para dar a moça que está lá no hospital. Sim, né? Vou pedir para o Christopher, né? Brian, e sua mãe dele, também recém-nascido, quando se não UTI lá em Goiás. Deus continue abençoando a recuperação dele. Como eu falei a ela, Deus que dá a última palavra, né? O médico deu 3 meses de vida para ele, mas Deus sabe, né? Então ela venha confiar em Deus, saber que Deus tem cuidado. Né? Pastor, vamos pedir para que o Espírito Santo possa perceber na vida desse político, que é uma briguinha política, pensando mais em reeleição do que na saúde da população. Entende? Uma briga de presidente com prefeito, com governador, com congresso, estão pensando na reeleição, não estão pensando na saúde do povo. Entende? Para que Deus realmente possa intervir e essa vacina venha. Entende? Tá, não combina com o governo de São Paulo, com o governo do meu partido, não combina com o prefeito tal, que ele votou em mim, me apoia. Isso, a população está em jogo, principalmente a população mais pobre. Eles não, podem pegar o gatinho do nosso bolso aí, ir lá nos Estados Unidos, na China, tomar a vacina e voltar com a família inteira. Agora nós não. Né? Então só essa discussão pode quebrar o coração desses políticos aí que, sabe, na hora de ser eleito é uma coisa, na hora de assistir o povo é outra. Ele pensa nos dias políticos. Verdade. Então que possa trabalhar. Só traz prejuízo, né? Só traz prejuízo. Eu também queria pedir, assim, pelo fim dessa pandemia, né, que Deus sare a nossa terra, que o coração do homem possa ser quebrantado, saber que Deus é Deus. E acho que enquanto a humanidade não prostrar humildemente diante do Senhor e saber que nós estamos diante de Deus, que só Ele pode dar fim nessa pandemia. Os homens hoje querem ser deuses, né? Então que Deus sare a nossa terra, para que a gente possa estar com a mão do Espírito para esse fim dessa pandemia, que a gente voltar a uma vida normal, né?
Temos que orar muito, né? Aquilo que eu falei aquela hora, talvez nós estamos orando pouco, né? Por isso que Deus ainda não... Mas foi a proposta do Senhor. Agradecer mais uma semana. Amém. Saúde, trabalho. Amém. Todo mundo. Só da gente estar aqui é uma bênção. Amém. Hoje é aniversário da nossa sobrinha lá, chama Eduardo. Eduardo. Ah, muito bom. Vamos orar pela Eduardo. Alguma coisa, Cristian? Pela família. Família, né, Ana? Amém. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos pedidos da irmã Cirleia, que sempre está conosco no culto aqui da nossa igreja, pela internet. Aproveitamos e convidamos a irmã para que faça uma visita aqui na nossa igreja, será sempre muito bem-vinda. Também o nosso amigo Gilson, lá de Barra Mansa, que também pede para que oremos por todos os enfermos. E o outro quem? A Cidinha, né, que pediu para orarmos também com uma senhora que teve filhinho, mas teve que retornar ao hospital, está com probleminha de saúde. Vamos orar por ela também. E por aquela criança que a Fernanda falou lá de Goiás, carece muito das nossas orações. Deus deu 3 meses a ele, mas Deus que sabe. Galera, os médicos deu 3 meses a ele, Deus que sabe, né? A Teodoro, sempre que ela me encontra, ela fala que quando eu nasci, o médico tinha me dado nem 1 mês. Isso aí não serve para nada não vai gerar não. Ela fala que na época ela ajudou muito a minha mãe a cuidar de mim. E graças a Deus já estou quase 50 anos aí, né? Então Deus é que sabe exatamente. Verdade. Então vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai, quão gratos somos, Deus, de ter a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor, de ouvir da Tua bendita palavra, Deus. Hoje, Pai, nós estudamos aqui Jesus, o verdadeiro Messias, ungido do Senhor, aquele Deus que veio a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado em que nós estávamos, Pai. E hoje, Deus, nós temos acesso ao Senhor através de Jesus, Pai. Deus, que nós, o Teu povo, Deus, a humanidade venha reconhecer essas verdades, que venha crer na palavra do Senhor, que diz com muita clareza, Deus, que Jesus veio pessoas, Deus, aqueles também que ficaram lá nos nossos corações, que o Senhor, Deus, possa estar nos atendendo conforme a Tua soberania, Pai, porque o Senhor sempre quer e tem o melhor para nós, Pai. Deus, abençoe, Pai, por misericórdia, os hospitais da nossa cidade, das nossas cidades, Pai. Abençoe, Deus, os idosos lá nos abrigos, nos asilos, nos albergues, pessoas em situação de rua, os presidiários, Deus, que são alvos do amor do Senhor. Pai, aquelas pessoas que estão passando por problemas, sejam eles quais forem, Deus, que lá esteja o Senhor visitando cada um, Pai, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, principalmente, Deus, a Tua salvação, que as pessoas possam abrir os corações para Jesus e deixar que Ele entre, Deus, e que assim eles tenham uma vida transformada pelo poder da Tua palavra, Deus. Pai, pedimos ao Senhor por este menino, Deus, lá de Goiânia, tenha misericórdia dele, Pai. Sabemos, Deus, que a última palavra sempre é do Senhor, que os médicos lá falaram, Deus, que há pouco tempo para ele, que não há muito o que se fazer, Deus, mas nós cremos no poder do Senhor e pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre com as Tuas providências divinas na vida daquele neném, Pai, e que ele possa ficar curado, Deus. Pai, também nós lembramos lá da moça que a Cidinha pede, Deus, que também está passando por dificuldade, que lá esteja o Senhor também cuidando daquela vida, Deus, e curando-a, Pai, para a glória do Teu nome. E lembramos, Pai, de todas as pessoas que estão nos hospitais, internadas, carecendo, Deus, de um atendimento, de um medicamento, de uma cirurgia. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe os hospitais da nossa cidade, Deus, para que eles tenham vaga para os enfermos, Deus.
Faça, Deus, com que os nossos governantes tirem, Deus, em nome de Jesus, essas brigas por causa de reeleição, por causa de poder, por causa de ganância, Deus. E como bem disse o nosso irmão Ailton, acaba esquecendo-se, Deus, da população, dos mais necessitados, Deus. Tenha de misericórdia de nós, Pai. Mova o coração dessas pessoas que foram eleitas para melhor administrar as nossas nações, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, Deus, para que possamos ter, Pai, uma vida digna, com uma boa educação, um bom transporte e uma boa saúde, segurança e tudo mais, Deus, que nós precisamos e que é missão do governo fornecer a nós, Pai. Ó Deus, nós também lembramos da sobrinha do Afonso, que está fazendo aniversário, que lá esteja o Senhor também abençoando essa vida, dando muitos anos de vida a ela, Deus, que ela possa, Deus, conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Pedimos também pelo Jairo, Pai, por essas provas que ele está fazendo, que o Senhor ilumine a sua mente, para que ele faça boas provas e consiga, Deus, o intento o objetivo, Deus, para conseguir aquilo que ele quer, Pai, e que ele dê glórias, honras e louvores ao Senhor, Deus. Abra a tua mente, mas que ele também tenha, Deus, sempre à disposição de estar estudando, de estar aprendendo e colocando-se, Pai, diante do Senhor, porque o Senhor é quem irá dar todo o suporte para que ele consiga, Deus, passar nessas provas, Pai. E os demais pedidos, Deus, seja pelo Senhor abençoado, é o que oramos, Pai. Gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus, pedindo ainda, Pai, que o Senhor dê a todos nós uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, uma noite de paz. Aqueles que estão em dificuldade de dormir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar acalmando esses corações e para a glória do Teu nome, assim que nós oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então estamos encerrados, meus irmãos. Você que está aí na sua casa, meu irmão, amigo que tem nos acompanhado, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida, que você tenha uma noite abençoada e que nós também aqui, que estamos no templo, todos possamos voltar em paz para os nossos lares e tendo uma noite abençoada pelo nosso Deus. Uma oração silenciosa e nós estaremos finalizados. Está